querido irmão, Diácono Germano, uma saudação muito carinhosa àqueles que nos acompanham pela transmissão das redes sociais. Muito nos ajuda a assimilar o que o Senhor fala hoje conosco nas Escrituras Sagradas. E tem duas frases que eu quero destacar de todo o texto que foi proclamado aqui. Primeiro, do Evangelho. A gente usa o nome Evangelho para os 4 livros que falam da vida e da mensagem de Jesus. E a frase que é dita aqui, que eu quero destacar, é uma das primeiras que Jesus usou para o anúncio na sua pregação, para a sua pregação, que foi: convertei-vos e crede no Evangelho. E nessa homilia, um dos objetivos é fazer entender o que significa Evangelho. O que a palavra Evangelho significa? Não é uma compreensão imediata como a gente pensa que é. E aqui eu quero refletir um pouco com vocês sobre isso. E outro versículo, outro texto, outra frase que eu quero utilizar com vocês é o refrão do Salmo. O refrão do Salmo de hoje, nós dizemos: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Se a gente for reparar bem, na verdade tem 2 frases dentro desse mesmo refrão. Verdade é o caminho do Senhor, o amor é o caminho do Senhor. Quando o salmista diz: verdade e amor são os caminhos do Senhor, são 2 ideias aqui. Verdade é o caminho do Senhor, o amor é o caminho do Senhor. São 2 expressões. E a oração do Salmo nos ajuda a entrar nessa perspectiva. Diz aqui o salmista: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina os seus caminhos, o seu caminho. 3 vezes a palavra caminho aparece durante o Salmo, 3 vezes. E eu destaco a segunda vez: o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Meus queridos, a gente está no tempo da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de reflexão, um tempo de penitência, justamente para nos fazer entrar no caminho de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de penitência para que a gente, naquilo que estamos desviados do Senhor, possamos nos alinhar com Ele. Então, esses textos aqui, eles aparecem para a gente hoje, nesta Santa Missa, para que, naquilo que estamos desviados, possamos nos endireitar e entrar no caminho de Deus. Assim tem que ser a nossa compreensão, a nossa reflexão, a nossa postura e a nossa decisão. Nós ouvimos muita gente falar e defender: mas Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é piedade, Deus é compassivo. Isso tudo é verdade, mas também é verdade que Deus é justiça, que Deus faz com que a gente receba conforme as nossas obras, que Deus nos paga conforme os nossos atos. Deus é justo. Então, meus queridos, dizer que a verdade é o caminho do Senhor, e é claro que todo mundo aqui deve estar se lembrando de João 14, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Dizer que a verdade é o caminho do Senhor significa que só temos como estarmos com Deus no caminho, no único caminho verdadeiro.
não há possibilidade de várias pessoas estarem fazendo uma caminhada diferente e a gente dizer que está todo mundo na verdade. Não tem como. Que está todo mundo caminhando diferente, está todo mundo salvo, está todo mundo em Cristo. Não, não tem como. Dizer que verdade é o caminho do Senhor significa só existe um caminho para Deus. Um. Só existe um. E quando a gente diz que Deus é tudo isso que eu falei, amor, ternura, significa que o amor é o caminho, sim, do Senhor. Mas o amor é o caminho do Senhor na compreensão de que Deus, Ele é muito misericordioso e aguarda bastante a nossa conversão. Nós temos que lembrar que lá naquela última ceia, Jesus, quando Ele ceou com os 12, tinha entre os 12 uma pessoa que já tinha traído Jesus, que já tinha acordado o quanto que ele ganharia por entregar Jesus para os mestres da lei. E ele sentou na mesa para comer da Eucaristia com Jesus. E Jesus deu a comida, ele deu o seu corpo e o seu sangue para ele, numa experiência de comunhão. A comunhão é um vínculo como que matrimonial entre nossa alma e Deus. E Deus permitiu que Judas Iscariotes estivesse ali. Nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés de Judas Iscariotes. E ele já havia combinado a traição, ou seja, já tinha traído. Não está na Sagrada Escritura todos os sentimentos, não estão na Sagrada Escritura todos os sentimentos de Jesus, e não teria como também todos estarem ali, mas eu quero aqui supor que Jesus permitiu que Judas Iscariotes estivesse ali, justamente por amor, porque aguardava ainda a possibilidade dele se arrepender. Eu acredito que o Senhor permitiu que Judas estivesse todo esse momento ali, para que, quem sabe, ainda ele voltasse atrás e se arrependesse. Nós temos que lembrar que também Pedro negou o Senhor e se arrependeu. Judas poderia ter se arrependido em vários momentos. Ele poderia ter se arrependido na ceia e ter voltado atrás e desistir de entregar ao Senhor. Ele poderia ter se arrependido ali no caminho do Calvário. Ele poderia ter se arrependido até depois da morte, mas ele não se arrependeu. Tem uma música do padre Fábio de Mello, que é a Canção de um Pecador, que eu penso que retrata bem isso, de algo que não está na Bíblia também, mas é uma inspiração poética que é válida, que seria a hipótese de Judas Iscariotes ter se arrependido. Ele fala, né? A música fala isso, né? Se as moedas não pesassem tanto em mim, se eu tivesse feito como fez o Cirineu, se eu te acompanhasse, se eu tivesse oferecido um copo d'água para você, se eu tivesse dado um outro beijo para pedir perdão, eu sei que o Senhor me perdoaria. É isso que significa dizer que Deus é amor. É porque Ele sim tarda a sua mão de justiça, esperando o nosso arrependimento. E o que agora eu desejo provocar em todos aqui é a compreensão de que Deus nos ama, esperando sempre o nosso retorno para Ele quando nós erramos, vacilamos e nos desviamos. Ele nos ama, nos esperando sempre, aguardando sempre o nosso retorno. Ele quer o nosso retorno, Ele quer que a gente volte para Ele, o nosso coração, o nosso olhar, a nossa ternura, a nossa misericórdia também aqui, o nosso arrependimento. Ele quer isso, Ele espera isso de nós. E se você se encontra hoje muito longe, o Senhor está esperando
ansiosamente o seu retorno. É isso que significa expressar o amor de Deus. Isso está aqui relatado na primeira leitura que nós ouvimos. A primeira leitura foi a história final do dilúvio, quando Deus fez uma aliança com Noé e disse para Noé que ele nunca mais exterminaria a humanidade por causa do pecado. Nunca mais ele refaria a sua criação por causa do pecado. E disse que toda vez que nós olhássemos para um arco-íris no céu, deveríamos lembrar dessa aliança de amor que Deus fez conosco. É a palavra de Deus ali para Noé. Ouvimos no Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Gente, quando falamos de conversão, falamos de caminho, porque a palavra conversão diz justamente em relação à mudança de rota. Tem uma placa de trânsito que se chama conversão, que é aquela placa que é um U de cabeça para baixo com uma setinha. Aquela placa de trânsito se chama conversão. E essa placa expressa o que é a conversão também religiosa. É a mudança de sentido. Eu estava indo numa direção, no sentido, e agora mudo, porque há uma conversão, uma mudança. Quando Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho, significa: mude de direção. Você estava numa direção errada, você estava numa direção contrária ao que o Senhor quer. Mude de direção, mude. Agora é preciso que a gente caminhe no caminho de Deus, no caminho do Senhor, no caminho de Cristo. Vamos lá entender o que significa Evangelho, né? O Senhor fala: convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho, que em grego é euangelion, significa boa nova ou boa notícia ao pé da letra, mas não significa qualquer notícia boa. Isso é um entendimento um pouco errado das pessoas. É importante a gente entender por que o livro do Evangelho se chama Evangelho. Porque na verdade o Evangelho é o próprio Cristo. Ele é o Evangelho. E o próprio Jesus falou: convertei-vos e crede no Evangelho. Então vejam, ele está falando de alguma coisa antes do livro ser escrito, porque ele começa a pregação dele dizendo: crede no Evangelho. Então o que é Evangelho? Que boa notícia é essa? Na época de Jesus, no Império Romano, a palavra Evangelho era usado só para notícias que eram de relevância para todo o Império. Não é uma notícia boa só para mim. Aconteceu uma coisa boa que eu gostei. A minha família recebeu uma visita de alguém e deixou a gente feliz. Isso é uma boa notícia, mas não é o sentido da palavra Evangelho. A palavra Evangelho, aqui, lá no sentido do Império Romano, no grego lá, a palavra Evangelho dizia respeito a algo que era relevante para todo mundo do Império ao mesmo tempo. E assim, propriamente era usado primeiramente em um sentido: quando nascia o filho do rei. Mas por que isso era tão importante para todo o império? Porque era o descendente, era o que ocuparia o trono logo em seguida. Então isso era uma notícia que envolvia todo o império, no sentido, ali no contexto monárquico. Depois algumas outras situações foram também inseridas no sentido aqui de Evangelho, que era, por exemplo, quando havia a vitória numa guerra. E a vitória numa guerra para uma nação é uma notícia boa. Por quê? Porque quando uma nação perde a guerra, ela pode sofrer várias coisas, várias retaliações. Pode ser escravizada, pode ser até mesmo assassinado, pode ser humilhados, pode ser maltratados. Diversas coisas podem acontecer numa derrota de uma guerra. Então, a notícia boa de uma vitória de guerra era uma boa notícia. Então, quando Jesus diz assim, olha, convertei-vos e crede no Evangelho, está dizendo o seguinte:
A minha mensagem é uma realização feliz para todo Israel, para todo o império. Eu venho trazer algo que vai revolucionar a vida de todo mundo. Eu venho trazer algo que vai ser agora a plenitude de sentido da vida de todos. E essa notícia impacta todo mundo, até mesmo quem não crê. Por quê? Porque é o Salvador. Então, dizer que crede no Evangelho significa: acredite na minha mensagem, que isso é revolucionário, isso é transformador, isso realiza sim a nossa vida por inteiro. Crede no Evangelho, porque essa mensagem é mensagem de salvação real. Todas as nossas angústias são satisfeitas em Cristo. Crer no Evangelho significa crer que Ele dá sentido pleno para a nossa vida. Nós precisamos sim, meus queridos, seguir o caminho do Senhor, converter ao caminho do Senhor, porque infelizmente nós somos um povo que constantemente se desvia do caminho. Eu gosto muito da imagem que Jesus usa no Evangelho de João também, lá no capítulo 10, da ovelha, para falar de cada um de nós. Por quê? A ovelha é um animal que não consegue andar reto. A ovelha, quando a gente vê um rebanho lá de ovelhas, a gente pode ver que é um pulando por cima do outro, assim. Eles vão se embolando, eles vão se chocando, e com muita facilidade a ovelha se desvia. Por isso que precisa muito do pastor, para ir chamando a ovelha pelo nome, para que a ovelha conheça a voz do pastor e saiba a direção. E às vezes o pastor tem que pegar o cajado e tocando a ovelha para um lado e para o outro, para ela ir para onde tem que ir. Só que tem ovelha que é rebelde, não quer ouvir, quer fazer o seu caminho, não quer seguir a voz do pastor, e com isso se perde, se desvia. Eu penso que a imagem da ovelha representa bem aquilo que é a nossa alma. Nós com facilidade a gente se desvia do caminho. Não pense que alguém está isento disso aqui. Com facilidade, todos nós, o padre inclusive, todos nós nos desviamos do caminho. Alguns rapidamente retornam para o caminho. Às vezes é um desvio só um pouquinho do corpo, às vezes só um pouco da cabeça e logo volta. Outros realmente vão para longe. Mas nós somos vacilantes, errantes. Com muita constância, nós erramos o caminho, nós nos desviamos. E hoje a palavra de Deus é para nos orientar. Volta para o caminho. Volta. Eu e você, se estamos em algum aspecto longe do Senhor, fora do caminho do Senhor, temos que retomar o caminho dele. Isso vale, gente, até para quem está comungando, tá? Até para quem está comungando. A gente às vezes deixa uma coisa e outra de lado, ou aceita uma coisa ou outra errada, e precisamos voltar para o caminho. Voltar para o caminho, isso é conversão. Isso é conversão. Erramos o caminho, desviamos do caminho, converter e voltar para o caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor nos ama muito, quer logo que a gente volte para o caminho, está aguardando que a gente volte para o caminho. Volta para o caminho. Toda vez que você pisar um pé fora do caminho, volta para o caminho, volta. A penitência da Quaresma existe para nos ajudar nisso. A nós que reconhecemos estar fora do caminho, voltarmos para o caminho. Nós temos agora 5 irmãos que nem no caminho estão, querem entrar no caminho conosco. E também isso aqui é uma conversão. Vocês estavam numa rota, faltava algo essencial na vida de vocês, que é o batismo, e vocês estão para receber esse batismo. Nós queremos muito caminhar com vocês, queremos que vocês caminhem conosco. Saibam que vocês também trazem, claro, com vocês a história de vida de vocês, todas as expectativas,
angústias, anseios, mas nós vamos caminhar juntos, de maneira que, quando a gente perceber que um está fora do caminho, se forem vocês, a gente puxe. E quando vocês perceberem que alguém daqui está fora do caminho, vocês puxem também. Nós vamos caminhar juntos. Quando nós, um ou outro vacilar, voltamos para o caminho. Eu desejo que agora todos nós, toda a igreja aqui, possa pensar um pouquinho nesse instantezinho de silêncio que eu vou fazer. Qual é o ponto que você percebe que na sua vida está fora do caminho? Fora do caminho da verdade de Deus. Todos nós, não é o outro não, é você. Eu vou fazer também sobre mim. Qual é o ponto em que você percebe que você precisa de conversão? Ou alguma coisa que você deixou de lado, ou alguma coisa que você passou a fazer que precisa de conversão. É a oportunidade agora de nós reconhecermos e ter um propósito firme de voltar ao Senhor. Aproveite agora esse instantezinho de silêncio para, diante de Deus, refletir sobre o que você precisa converter do seu coração para Deus.